A paz do Senhor Jesus a todos. Venho aqui iniciar um projeto. Esse projeto é um projeto da nossa Escola Bíblica Dominical em Adebras Vila Bartira, de sempre trazer um conteúdo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer o conteúdo da lição de número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical dos jovens e adolescentes, que trata sobre a sabedoria na tomada de decisões. E para nós ilustrarmos bem essa revista, essa lição, nós vamos trazer bastante textos de Provérbios. Porque o escritor de Provérbios foi o sábio Salomão. Então, a Bíblia ela sempre nos reserva diversos conselhos para a nossa vida. E este livro, com certeza, vai nos dar uma direção boa para o que nós devemos fazer na hora de tomar boas decisões. Eu acredito que você já se deparou na sua vida com decisões muito difíceis de serem tomadas. Até situações que você não sabe o que fazer. Mas o que fazer então nesses momentos? Como saber que nós tomamos uma decisão correta? Então, neste curto vídeo, nós teremos 3 lições que vão nos ajudar a ir para o caminho certo. Então, a lição de número 1, nós vamos entender que nenhuma decisão que nós tomamos, nós devemos tomar somente confiando no nosso próprio entendimento, mas confiando em Deus. Provérbios de número 3, verso de número 5 nos diz: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. O entendimento, as experiências que nós temos, as experiências que passaram, sim, nos ajudam a tomar decisão. Mas nós temos que entender que no centro da nossa vida, o centro de tudo que nós fazemos tem que ser Deus. Nós vamos entender que o rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo de número 26, verso de número 16 a 21, ele cometeu uma falta muito grave contra Deus. Por quê? Deus deu a vitória, ele conseguiu vencer diversas guerras, ele ficou um homem muito poderoso. Mas o grande problema é que esse poder, as conquistas, subiram a cabeça dele. Subiram tanto a cabeça dele que ele resolveu fazer algo que ele não deveria fazer. Era do ofício do sacerdote sacrificar ao Senhor naquele tempo. Somente o sacerdote poderia fazer isso. Por quê? Os levitas eram um povo separado. O povo separado por Deus para entrar no seu santuário, para sacrificar a Deus, para a questão de encobrir os pecados. Mas ele, por se achar poderoso, para achar que ele poderia fazer o que ele quisesse, ele sacrificou a Deus. E nós vamos ver que isso causou a ruína do seu governo, do seu reinado. Um rei que até então era bem sucedido. Ele foi acometido de lepra e ele teve que se separar de todas as pessoas, porque era assim o que acontecia com todos que eram acometidos de lepra. Eles tinham que ficar separados da sociedade. Então nós vamos ver que um rei que confiou somente no seu entendimento, confiou que ele poderia fazer o que quisesse porque ele ficou ensoberbecido pelo poder, ele foi abatido. Como a Bíblia ela sempre diz. Ela diz que aquele que se exalta será abatido. Então, nós vemos que o excesso de confiança, o excesso dessa confiança em si mesmo, causa uma cegueira. Uzias estava cego pelo seu próprio poder. Mas também nós vamos ver que a falta de confiança também gera um grande problema. Por quê? O texto de Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 11, tem uma pergunta muito legal aqui de Moisés. E ilustra muito as nossas vidas. Ele diz o seguinte: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Naquela época, os israelitas estavam feitos escravos pelo Egito. O povo clamou a Deus e Deus escolheu um libertador. Esse libertador que foi escolhido foi Moisés. Deus aparece para Moisés numa sarça ardente e fala que Moisés vai libertar esse povo através dele, através de Deus. Moisés seria o enviado para libertar esse povo. E Moisés fala essa pergunta: quem sou eu para apresentar-me a Faraó? Mas a grande questão não era quem era Moisés, mas quem era Deus, o Deus que enviou ele. Se Deus está enviando, Deus se encarrega de cumprir aquilo
que ele enviou. Então, nós temos que entender que não é nossas capacidades, não é o nosso entendimento que vai nos livrar, que vai fazer nós tomarmos as melhores decisões, mas o nosso caminhar com Deus e a nossa confiança nele. Então, a falta de confiança ela pode nos paralisar e o excesso ela pode nos cegar. O segundo conselho que Salomão ele nos deixa é em Provérbios de número 15, verso de número 22, que diz: planos fracassam, onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Então, o que nós deixamos aqui, quais são os princípios para nós tomarmos boas decisões sábios? Segundo, escolha bons conselheiros. Nós vamos ver que algo aconteceu com Roboão. Em 2 Crônicas, capítulo de número 10, Roboão está diante do povo, ele acaba de assumir o reinado do seu pai Salomão, e o povo vai diante dele falando: Salomão colocou um jugo muito pesado de imposto sobre nós. Nós trabalhamos muito, nós também entregamos muito para o governo. Mas alivia de nós o fardo e nós o seguiremos. Roboão ele pede um tempo para o povo, para ele pensar. Ele se reúne junto aos conselheiros do seu pai na época, e os conselheiros, eles aconselham Roboão a que Roboão aliviasse o jugo de sobre o povo. Mas parece que ele não ficou satisfeito com esse conselho daqueles conselheiros do seu pai. Então ele vai diante dos seus amigos de infância, e os seus amigos de infância falam o seguinte: se o seu pai colocou um jugo pesado sobre o povo, coloca um ainda mais pesado nas costas do povo, para você mostrar que você tem poder e autoridade. E isso nós vamos ver que rachou o governo. O governo ele se dividiu. Alguns ainda quiseram seguir o Roboão, mas metade do governo se tornou o governo sul, o reino sul e o reino norte. Então nós vamos ver que causou separação. Tudo porque Roboão ouviu conselhos de quem não deveria ouvir. E quantas das vezes na nossa vida nós não fazemos o mesmo? Então, será que nós estamos ouvindo conselhos que massageiam o nosso ego, ou nós estamos ouvindo conselhos que de fato mudarão a nossa vida? Então esse é o segundo conselho que Salomão ele nos dá na palavra de Deus. Primeiro conselho, confiar em Deus e não no próprio entendimento. Segundo conselho, escolher bons conselheiros, pessoas que nós podemos contar e que elas falarão a verdade, verdades que muitas das vezes nós não queremos ouvir, mas que são necessárias. E o terceiro, respeitar o tempo certo. Por quê? Tudo tem um tempo determinado. Salomão em Eclesiastes 3, verso 1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Até para tomar decisões. Às vezes nós tomamos decisões certas, mas na hora errada. E isso causa um grande problema. Provérbios 19, verso 2 também diz: não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Muitas vezes nós perdemos o caminho certo, porque nós somos precipitados e queremos na hora. Quantas das vezes nós deixamos o nosso desejo e a nossa vontade falar mais alto do que de fato deveria ser. E quero aqui deixar uma frase para vocês que diz: não é bom agir sem refletir. Quem se apressa erra o caminho. Então essas 3 lições Salomão ele nos deixa, e nós teremos mais ainda na aula de amanhã. Isso é somente um gostinho do que nós teremos amanhã em Adebras Vila Bartira, às 9 horas da manhã. Então esperamos você lá, e espero que esses conselhos sejam edificantes e práticos na sua vida. Que Deus abençoe.